Meus amados irmãos, tudo na paz, tudo na bênção, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Hoje é a nossa terceira aula aqui sobre as qualificações episcopais, irmãos, tá? Já foi a aula um, foi bênção, tá bom? Aula 2. Agora assista a aula 3. Assista, compartilhe, comente, se inscreva, porque é coisa boa, meu irmão. Não é heresia, é coisa do céu. Amém? Vamos lá! Maravilha, 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 povo de Deus. A aula 3, para poder fecharmos hoje, né? As qualificações episcopais, será sobre 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 2 ao 7, meus irmãos. Tá bom? Eu vou de novo aqui, tirar aqui, de novo aqui meu rosto aqui da câmera. Ó, daqui umas travadinhas, depois eu volto, tá? Vamos lá, só com áudio. Olha só. A primeira qualificação, de acordo com o apóstolo Paulo, para o episcopado, né? Está em 1 Timóteo 3,2. Fala assim, né? O 3,2. Abra aí, por favor, a Bíblia Sagrada, e vamos lê-la nesse momento, irmãos. É conveniente que o bispo, né, o pastor, o presbítero, seja irrepreensível. O que é irrepreensível? Não é a capacidade de não se cometer erro, porque todos nós erramos. Todos nós erramos, tá? Mas é a capacidade de, depois de cometer algum erro, eu auto-repreender-se, perdão, português ruim, né? Misericórdia, e corrigir-se, antes que outros o façam. Irmãos, a igreja observa tudo, tudo, tá? Não é aquele que não erra, todos nós erramos. Ninguém é perfeito, não é isso. Mas ser irrepreensível é aquele que não comete o mesmo erro duas vezes. Irmãos, o ministério é coisa séria, não é brincadeira. Você está na frente da igreja, você tem uma responsabilidade com a igreja, com Deus, com Cristo Jesus. Aquela igreja, irmãos, aquela igreja, ela é corpo de Jesus Cristo. Olha que forte esse negócio. Então nós temos que ter cautela, santidade, errar, evitar errar o meu erro duas vezes. Se autocorrigir. Se eu errei nisso aqui hoje, amanhã eu tenho que evitar fazer novamente isso. Irrepreensível, tá? A próxima prerrogativa, olha só. Marido de uma só mulher. Fidelidade. Ser fiel. Ele deve ser marido de uma só mulher. Por quê? Porque será o pastor de uma igreja a quem ensinará o temor de Deus e a fidelidade da igreja a Cristo. Se eu sou um pastor, sou um líder, sou um presbítero, um líder da igreja, e eu sou infiel à minha esposa, com que moral vou ensinar a igreja a ser fiel a Deus? Com que moral? Como que esse ministro poderá servir a Cristo, o seu único Senhor, sendo ele senhor de duas mulheres, amante de duas mulheres, senhoras, e representar aquele que é um só Senhor para a única igreja, para a única esposa que é a igreja? Nós somos aqueles que estamos aqui na terra, podemos guiar a igreja de Deus, guiar a noiva do Cordeiro. A nossa vida tem que ser uma vida ilibada, fiel à nossa esposa. Fidelidade. Vamos lá. Sóbrio. Sobriedade, tá? É a característica de manter o seu temperamento sob controle da palavra de Deus e do Espírito Santo. Permitir que o fruto do Espírito Santo seja o seu natural. Isso é muito forte, irmão. E optar para que seja continuamente previsível no seu juízo cabal, sem nunca permitir que a ira, a dissensão ou a calúnia o tire deste nível. Sabe? Há líderes que quando houve uma calúnia de alguém, eles perdem o controle. Está me caluniando, vou amaldiçoar, vou jogar praga. Não, 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 não. Sobriedade é isso.
é ter o temperamento controlado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Prudente é a capacidade de saber a hora certa de agir. Prudência. Falar. Hora de exortar, de destituir, de constituir, de derrubar, de ungir, de autorizar. Saber a hora certa. Considerando todos os fatores contrários e a favor. Pensando sempre em não causar escândalo e sem ser motivo de perda de tropeço na obra de Deus. Nós temos muitos obreiros que, quando saem da igreja, causam um escândalo terrível na igreja. Se torna escândalo para a obra de Deus. Uma perda de tropeço para que outros venham se converter, venham chegar na igreja. Saber falar na hora certa, saber exortar na hora certa, agir na hora certa, destituir alguém na hora certa, construir na hora certa, derrubar na hora certa, ungir na hora certa. Para tudo tem a hora certa, meu irmão. O púlpito não é lugar de desabafo. Prudência. Prudência. Prudência, obreiro. Vamos lá. Decoroso, honesto, né? Ser honesto. Saber cobrir todas as áreas que, sem cobertura, seriam indecentes na sua vida, no seu corpo, em seu nome, em sua família, na sua comunhão e em seu ministério. Saber proteger as áreas que podem nos derrubar. E tem muitos, né, meu irmão? Ouvi dizer que, eu ouvi uma vez no pastor o seguinte, que o obreiro, ele pode cair, né, em duas barras. Que barra pode cair o obreiro? Na barra de saia e na barra de ouro. Dinheiro e mulheres. Se ele não for honesto, se ele não for decoroso, se ele não cobrir as áreas que pode derrubá-lo, ele vai cair. Ele vai cair. Também aqui, meu irmão, se encaixa na prudência. Tá? Para aí. Aqui também se encaixa na prudência. Pegou isso aí? Para eu ser decoroso, para eu ser honroso, tenho que ser prudente. Tá? Anota aí, pelo amor de Deus. Vamos lá. Última aula hoje. Volte lá atrás na aula 1 e 2 também. Tem coisa boa lá. Não pulo. Se você pular os vídeos, você perde coisa boa. Tá bom? Não pula os vídeos. Vamos lá. Hospitaleiro. Esta é uma prerrogativa de domínio próprio e de manifestação social. O obreiro não pode ter medo de mostrar sua intimidade de sua casa. Tem o que esconder, não é? A hospitalidade é a bondade de Deus demonstrada pelo trato ministerial. Muitas das vezes, a esposa do obreiro é aversa, é contrária à hospitalidade. E isso causa muitos danos ao ministério do obreiro. A hospitalidade de Abraão, em Gênesis 18, é um exemplo de fé que alimenta com o melhor do rebanho e com a manteiga. Hospitaleiro. Não é abrir sua casa para tornar-se uma bagunça, não. Não é isso, não. Mas é receber as pessoas, saber recebê-la e saber a hora certa para receber e não receber. Porque tem dias também que nós temos que ter o nosso descanso. Tá? Nosso descanso, temos que relaxar, temos que descansar. Mas saber receber bem a visita da sua casa. Ainda mais quando é sua ovelha. Né? Vamos lá. Apto a ensinar. O obreiro deve ser o primeiro a aprender a experiência de seus pastores. A leitura assídua e habitual torna a cultura do obreiro incomparável. Quando leio... Aqui, irmãos, eu gosto de ler. Eu gosto de ler. Tá? Eu gosto de ler. Tá bom? E a leitura assídua e habitual torna a nossa cultura incomparável. A aptidão ao ensino é abençoada com a preciosa unção do Espírito Santo. O ensinador deve aprender com Jesus. Olha que forte. Que utilizou os mais poderosos recursos. Que utilizou o mais poderoso recurso, tá bom? O poder do Espírito Santo para comparar as coisas terrenas com as eternas. Não adianta eu querer pregar, eu querer ensinar sem unção. Não adianta eu querer ensinar só com achismo. Não, tem que usar a Bíblia. Essa teologia, porque teologia fala isso, irmão, teologia é muito bom, por isso teólogo.
Mas sem unção, teologia não vale de nada. Tem que ter unção para ensinar. Tem que ter graça. Poder do Espírito Santo. Amém? Busque unção, obreiro, pelo amor de Deus. Vamos lá. Não dá ao vinho. Eclesiastes 2, 1 ao 3, né? Paulo pega o texto de Salomão e aplica esse texto aqui em 1 Timóteo 3, texto assim, ó. Não dá ao vinho. Para quê? Ele aqui estabelece que o obreiro não pode governar nenhuma instituição, família ou igreja, dando-se ao vinho. Por quê? Porque o vinho aqui no texto, ele é tipo de realidade como... Perdão, ele é tipo, né, e é realidade. Ele como tipo, né, como tipologia, ele busca os prazeres e atrasa os seus deveres, como tipologia. E como algo real, ele é aquele que afasta do obreiro a sua sabedoria, e sem sabedoria não há governo. Alguém beberrão não tem sabedoria. De maneira tipológica, né? Um vinho beberrão, ele não tem, né? Ele não consegue ter prazer nos seus deveres. Só quer entornar, toque, 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 toque. Não pode, meu irmão. Não pode, tá? Vamos lá. Olha só, não espancador. O obreiro não pode ser algoz. Ele é ministro de paz. Ele não é polícia de choque. Não é segurança, não é guerrilheiro, mas é agente de paz. Com sabedoria pode vencer um exército inteiro sem usar nenhuma arma. Olha que forte. Algumas vezes o obreiro deve mostrar a cara de leão, ó, leão, ao invés de cara de bezerro. Mas não deve ser espancador. Na hora do enfrentamento, o obreiro, ele deve posicionar-se sempre entre rigor e mansidão. Ali vencerá pela moderação. Não pode espancar a ovelha. A ovelha não gosta de ser espancada, ela foge. Ela se esconde do pastor quando isso acontece. Irmãos, pelo amor de Deus, anote isso aí com carinho. E volte de novo lá atrás. Pegue lá atrás as aulas antigas e veja cada ponto. Isso é muito bom, meu irmão. É coisa do céu isso aqui, tá? Do céu mesmo. Tá bom? Vamos lá. Não cobiçoso. Moderado. Tá aqui no texto, né? O obreiro tem que ter controle de si mesmo. A moderação comanda a sua alma, vontades, pensamentos e emoções. Ele deve saber que tudo que for considerado excesso será criticado, mas pela moderação será admirado. A moderação é a oratória do obreiro quando ele fala de si mesmo. A moderação não é um simples vestido ministerial, mas uma armadura, ele está armado. O obreiro deve saber quando já tem o bastante para não cair no ridículo, bem como deve saber quando parar para não cair nas armadilhas do seu ministério. Está pregando? Discirna, modere-se, saber que tem a hora certa de começar e a hora de terminar. Não se empolgue, pelo amor de Deus. Estou encerrando, irmãos. Não contencioso. O obreiro ele deve ser prudente, vencer com prudência os rebeldes. O ministro não contencioso é prudente porque julga-se e condena-se como réu, antes das consequências daquilo que tem vontade de fazer com seu oponente. Cala-se. Ele pensa antes de fazer. O ministro não contencioso raramente tropeça nas suas palavras, porque atua mais do que fala. Tem muito obreiro falando mais do que atua. Fala muito e atua pouco. Fala muito igual Maritá, que atua pouco. O homem não contencioso não sabe eleger-se, segundo a importância de seus objetivos. Com quem conversar e discutir, ele sabe o que falar. Ele tem foco, ele tem objetivos. Ele não é contencioso. Notou aí? Vamos lá. O obreiro amante do dinheiro não se equilibra, né? Não se equilibra jamais. Por quê? Ele nunca estará nivelado na virtude da moderação. Pois quer dominar sempre, quer ganhar sem perder jamais, sempre quer ser servido sem jamais servir, triunfar sempre sem nunca sofrer, lucrar em tudo com o trabalho dos outros. Meu Deus do céu. Conheço alguns assim, hein? Quem conhece a avareza só aprende a reter.
mesmo sob a ameaça do apodrecimento e desvalorização. Esse obreiro que ama o dinheiro, ele não pode ser obreiro, tá? Vamos lá. Que governe bem sua casa. As maiores riquezas do ministro, perdão, estão portadas em seu lar, na sua casa, em forma de filhos, esposa e netos. É nossa riqueza, irmãos. O governo de sua casa é o maior, perdão, é o maior desafio para aquele que quer governar as nações. Pois como é que pois é como um prisma, né, que reflete em todas as áreas da sua vida e ministério. Aquele que governa bem sua casa fala sem palavras. Aquele que governa bem sua casa, ele prospera, ele prega sem falar. Ele é um bom governante. Quando ele é assim, ele tem um bom governo da igreja. Amém? Vamos lá, para fechar aqui. Filhos em sujeição e decência. Os filhos com decência podem revelar o futuro de uma congregação motivada. Olha só. Ao olhar para o filho do obreiro, tu vê como que é a igreja, tá? Ela é próspera, é motivada, é educada. Mas a sujeição dos filhos depende de um fator preponderante, importante. A boa relação entre os pais. A sujeição dos filhos é fortalecida pelo amor do pai pela sua mãe e submissão da mãe para com o pai. O filho observa tudo. A sujeição dos filhos é baseada no sacerdócio do pai, na liderança educacional, na provisão satisfatória e contínua das necessidades básicas do lar. O obreiro tem que prover o lar. Não espere cair do céu, corra atrás. Mantenha a tua casa. O obreiro preguiçoso não serve. O obreiro que não trabalha não serve, meu irmão. Tem que trabalhar. Vamos lá. Se alguém não sabe governar bem sua casa, como cuidará da igreja de Deus? Né? 3:5. Todos os cuidados domésticos de um ministro que tem na sua casa será ampliado na congregação. A igreja é a esposa de Cristo, mas o amigo do noivo deve expressar à igreja o mesmo amor que Cristo tem para com sua esposa. O ministro que conhecer e honrar sua família estará bem mais preparado para pastorear a igreja de Deus, né? Ele tem que aprender a honrar sua casa. Tá bom? Não pode ser neófito. Eu falei isso lá atrás, na aula 2. Tá? O ministro que nunca se assentou em uma cadeira para aprender o ministério não sabe o que é disciplina, ética e honra. Sabe de tudo um pouco, mas não consegue conectar nenhum dos seus conhecimentos. Discorda de todos e, enfim, consegue falar sozinho sem saber que todos se calaram por sua causa. Neófito. Tem muitos neófitos aí no ministério, irmão, que acham que sabe de tudo, mas não sabe de nada. Misericórdia. Para fechar, último slide, bom testemunho, e fecho minha Bíblia. Bom testemunho. Acima de tudo, de todas essas prerrogativas, né, citadas, ele deve ter bom testemunho daqueles que estão de fora, para não cair na vergonha, no laço do diabo. O testemunho é o grande fiador dos negócios ministeriais, o grande advogado de defesa do bispo, do obreiro, e a metade de sua mensagem no púlpito, testemunho. Olha que forte. O testemunho é a sombra da edificação dos dias comuns do presbítero, a luz que ilumina as noites de provações de seu ministério. O testemunho é a única forma dos críticos que a todos censuram, excluem alguém das suas injustas em línguas, né? Daqueles que observam os fiéis e os infiéis. É a única forma de nos blindar dos críticos, é o testemunho. Tá, irmãos? Ministério, obreiros, ouça o que diz a palavra de Deus. Qualificações episcopais, meu irmão. Tá bom? Foi bênção, foi maravilhoso, foi ótimo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, irmão. Veja a aula 1, a aula 2, compartilhe, comente, se inscreva, faça o bem por teu ministério. Pegue cada ponto, anote, tá bom? E seja um bom obreiro em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, que Deus te guarde e tenha a todos um ótimo dia, uma ótima noite, tarde, semana, mês e ano, em nome de Jesus. Fique na paz. Deus te abençoe.